Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Estamos celebrando a solenidade de Pentecostes. Pentecostes é o dom do Espírito Santo. É Jesus que vai ao Pai e manda para os discípulos, manda sobre a igreja o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo que vai fazer com que a igreja saia de Jerusalém e vá anunciar o Evangelho. O dom do Espírito Santo que faz com que a igreja saia do aprisionamento. Os discípulos estavam fechados, estavam com medos. E o dom do Espírito Santo abre a igreja à evangelização, à missão, ao anúncio, ao testemunho de Jesus Cristo. Nós temos diante de nós um texto tirado do capítulo 20 do Evangelho de São João, dos versículos de 19 a 23. O texto narra a aparição do Senhor ressuscitado aos discípulos. Diz o texto do Evangelho: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Amados e amadas de Deus, o Evangelho narra uma aparição do ressuscitado aos discípulos. E o ressuscitado que deseja aos discípulos o dom da paz. A paz esteja convosco. A paz é o grande dom do ressuscitado aos discípulos, à igreja. E depois Jesus mostra as mãos e o lado, quer dizer, é Ele mesmo. É Ele mesmo que morreu, Ele mesmo que passou pela experiência da cruz, de todo o processo, depois da morte de cruz. Por isso traz nas mãos as chagas, por isso traz os pés, a marca dos pregos, por isso traz a lança, a marca da lança no lado. Depois Jesus de novo deseja a paz aos discípulos e agora Jesus envia os discípulos em missão. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Ele foi enviado pelo Pai, ele realizou a sua missão. Ele colocou em movimento o reino de Deus através da sua pregação, através dos seus gestos. Agora ele envia os discípulos. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Os discípulos são enviados para o anúncio, para o testemunho de Jesus Cristo. Eles devem levar adiante a missão de Jesus. E agora Jesus dá aos discípulos o dom do Espírito Santo. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Amados e amadas de Deus, é o ressuscitado que é o doador do Espírito. O ressuscitado é aquele que doa para os discípulos o dom do Espírito Santo. Os evangelhos, se percebermos bem, principalmente nos evangelhos sinóticos, no início do seu ministério, Jesus se submete àquele rito de João Batista, rito batismal de João Batista, que era um rito para pecadores. Jesus ali, sem ter pecado, se solidariza com os pecadores. E Jesus recebe o Espírito. Naquele rito, quando ele se submete àquele rito de João Batista, Jesus recebe o Espírito, ele é ungido com o Espírito. E ele vai desenvolver todo o seu ministério na força do Espírito. Tem um texto do Evangelho de São Lucas muito interessante, onde acusam também há outro sinótico que fala desse texto, me parece São Mateus, onde Jesus é acusado de expulsar demônios por Beelzebul. E Jesus vai dizer que se é por Beelzebul que ele expulsa demônios, os demônios estão divididos entre si e todo reino dividido caminha para a ruína. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, o reino de Deus já chegou até nós. Quer dizer, Jesus ele mostra que ele expulsa demônios, que ele age pela força do Espírito de Deus. É a força do Espírito de Deus que conduz Jesus,
que faz com que Jesus haja, é o Filho de Deus, mas o Filho de Deus que, ungido pelo Espírito, age com força, age com poder. É o Filho de Deus que na sua humanidade foi ungido pelo Espírito, e por isso age na força do Espírito. O Evangelho vai mostrar, Jesus na cruz, ele entrega o Espírito. Hipólito de Roma, ele diz uma coisa muito interessante, ele diz que era preciso que o vaso se quebrasse para que o perfume fosse exalado. E na cruz, então, quando o vaso é quebrado, o Espírito é exalado, o perfume é exalado. E que perfume é este? O Espírito. O crucificado já se torna doador do Espírito. E agora ressuscitado, ele doa para os discípulos, ele dá para a igreja o dom do Espírito Santo. Por isso ele sopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. E o Espírito Santo que é dado aos apóstolos. O Espírito Santo que nós ouvimos na primeira leitura da narrativa da missa de hoje, a realidade de Pentecostes. É um vendaval que vem e, como línguas de fogo, pousam sobre os discípulos e ficam cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo agora os tira do fechamento. Eles estavam aprisionados, estavam fechados. O Espírito Santo tira do aprisionamento. Agora se tornam testemunhas de Jesus Cristo. Falam e cada um os ouve na sua própria língua. É o dom do Espírito. É o Espírito que é o oposto de Babel. Babel, as línguas, elas são motivo de confusão. As pessoas não se entendem. Pentecostes não. Pentecostes é unidade. Pentecostes é os apóstolos falam e cada um os escuta na sua própria língua, onde as línguas são motivo de comunhão. Amados e amadas de Deus, em Jerusalém já está ali aquilo que é a igreja, aquilo que será a futura igreja, onde o Evangelho deve chegar a diversos povos, às diversas nações, onde o Evangelho deve chegar aos confins da terra, onde cada um deve ouvir o Evangelho na sua própria língua, onde cada um deve ouvir o anúncio, o testemunho de Jesus Cristo na sua própria língua. Pentecostes, onde a igreja sai do aprisionamento, onde a igreja sai para o anúncio e para o testemunho de Jesus Cristo. É o ressuscitado que é doador do Espírito, é o ressuscitado que doa para toda a igreja o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que na igreja hoje continua também tirando a igreja do aprisionamento. O Espírito Santo é aquele que continua tirando a igreja do caos. Se percebermos bem, Jesus sopra sobre os discípulos: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. O Espírito Santo, ele tira do caos. O pecado é o caos. O pecado é aquilo que causa em nós o caos. E o Espírito Santo é aquele que liberta a igreja do caos. O Espírito Santo é aquele que liberta a nossa vida do caos. O Espírito Santo é aquele que torna o caos da nossa vida, o pecado, a desordem, possibilidade. Possibilidade de quê? Possibilidade da graça de Deus, da ação de Deus, possibilidade do novo, porque Ele vem ao nosso encontro, Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele nos dá a vida nova, Ele nos ressuscita. É isso que o perdão dos pecados faz em nós. É isso que o dom do Espírito Santo faz em nós. O Espírito Santo age na vida de cada um de nós. Cada um de nós recebeu o Espírito Santo. Cada um de nós no batismo recebeu o Espírito. O Espírito é aquele que dá para a igreja diversidade de dons, diversidade de ministérios. Ele age na nossa vida, ele cura, ele liberta, ele liberta a nossa existência, nos coloca sempre numa posição de sermos homens e mulheres em saída. Ele dá dons à igreja, ele enriquece a igreja, não com dinheiro, mas enriquece a igreja com carismas, com dons, com ministérios, onde a igreja se torna serviço, onde a igreja se torna dom, onde a vida da igreja vai se tornando bonita. O Espírito Santo é aquele que coloca a igreja numa direção de saída para o mundo. Ela deve anunciar, ela deve testemunhar o Evangelho no mundo. A igreja deve fazer com que o Evangelho chegue até os confins da terra. O Espírito Santo é aquele que age no escondimento, na vida das pessoas. Ele suscita o bem nos corações, ele suscita o bem na vida das pessoas, ele vai criando corrente de bem. Nós estamos vivendo essa tragédia, essa grande tragédia no Rio Grande do Sul,
as enchentes, mas ao mesmo tempo uma grande corrente de solidariedade. O Espírito vai suscitando bem no coração, na existência das pessoas. Celebremos com alegria Pentecostes, celebremos com alegria o dom do Espírito Santo, que o Espírito Santo coloque a vida de cada um de nós numa posição de saída, que Ele cure o nosso caos, que Ele verdadeiramente transforme o nosso caos em possibilidade, que Ele cada vez mais enriqueça a Igreja com seus dons e que cada comunidade enriquecida com o dom do Espírito se coloque sempre numa posição de serviço, de ser dom, que o Espírito Santo continue a suscitar maravilhas no mundo, na história, que Ele continue a suscitar cada vez mais o bem na vida da história. Que desça sobre vós, sobre vossas famílias, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz celebração de Pentecostes para cada um, para cada uma, para todos nós.